Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou fazer um pãozinho de milho para lancheira, espero que vocês gostem. A receita que eu vou fazer hoje com vocês eu vi uns meses atrás no canal da Dani Ortiz, então o link da receita original dela tá no box de informações aqui embaixo, que é onde eu também deixo os ingredientes certinhos com as quantidades, em xícara, em grama, etc. O primeiro passo é pegar meia latinha de milho verde, escorrida, tá? E bater com meia xícara de leite. Aí essa parte tem que ser no liquidificador, num processador, enfim, o que der pra bater direitinho. Aí você passa numa peneira, porque você não vai precisar desse bagaço que sobrou, você vai precisar só do que passou pela peneira. E essa quantidade do que sobrou tem que dar uma xícara, tá? De líquido. Então, o que aconteceu? Essa medida que eu tenho aí é de meia xícara. Ficou faltando um pouquinho para completar. Então, no vídeo original dela, ela dá a dica de completar com leite mesmo. Então, essa é a base de milho da receita e a essa base a gente vai adicionar os outros ingredientes. Ela pede um ovo, aí eu bati um pouquinho antes de acrescentar, óleo, açúcar e o fermento, tá? Fermento biológico seco. Se você for usar o fresco, tem que mudar a quantidade. Tá tudo aqui no box de informações. E eu mexo um pouquinho porque eu vou botar sal e não é legal botar o sal logo em cima do fermento, tá? Então eu mexo um pouquinho antes de botar o sal. E aí a gente vem com a farinha. E essa é uma farinha de trigo normal. Eu não testei versão sem glúten, então se você é uma pessoa que se frustra muito fácil, eu indico que você não tente colocar a mesma quantidade de farinha sem glúten, tem que procurar uma receita específica. Porque as versões sem glúten de pão são coisas um pouquinho mais complicadas. Nessa receita, ela pede meio quilo de farinha de trigo, com observação de você vai botar farinha até onde precisar. Então, eu fui botando, primeiro fui mexendo com o fouet, depois com a colher, e agora eu tô mexendo com essa espátula, que eu já usei com vocês várias vezes. E como sempre, porque eu tô mexendo com câmera, tô precisando atender campainha, que aparece nas melhores horas possíveis, tô com criança, eu vou fazendo isso na tigela até onde der. Depois eu passo pra mesa mesmo, porque não tem jeito. Fazendo isso na vida real, gente, eu já falei isso várias vezes, eu simplesmente ponho na batedeira, tá? Porque você não suja nada, só a batedeira limpa depois, tá tudo certo. Mas como eu tô fazendo o vídeo, eu quero mostrar pra vocês que dá pra fazer na mão também, lógico. Então eu fui sovando e cada vez que eu sentia que tava ficando meio grudenta, assim, eu botava farinha, mas bem pouquinho, tá? Pra não passar do ponto. Sovar nessa massa demora mais ou menos uns 8, 10 minutos e eu não usei toda a quantidade de farinha, então realmente vai aos poucos para não ficar uma massa que passa do ponto. Então confia no processo, sova com paciência. Quando você achar que chegou numa textura legal, que já não tá mais grudando na mão, tem que botar a massa para descansar. Eu voltei para a mesma tigela, eu limpei um pouquinho onde eu fiz a massa, né? Onde eu comecei a massa. E aí você tampa e deixa descansar, ela falou por mais ou menos 20, 25 minutos. Eu deixei esse tempo, mas me arrependi depois. Por quê? Porque aqui tá bem frio. Então, quanto mais frio tiver, mais difícil vai ser pra massa crescer. Então, mais tempo tem que ficar. Só que aí o que eu fiz? Eu tava tentando fazer pão num dia frio com pressa. Não dá muito certo. Então, depois do primeiro descanso, a massa ficou assim, cresceu assim, quase nada. Ela falou que o rendimento é de mais ou menos 16 pãezinhos. Então, o que eu fiz? Dividi a primeira massa em 4 e cada uma das 4 partes eu fiz uma bolinha e dividi em 4 de novo. Só para garantir que elas ficassem, sei lá, mais ou menos do mesmo tamanho, para os pãezinhos ficarem mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Não deu certo, mas tudo bem. Então, cada um desses pedacinhos eu fiz uma bolinha para poder abrir e fazer já os pãezinhos. Então, a ideia é pegar cada bolinha e com a mão mesmo, não precisa de rolo, tá? Abre como se fosse uma mini pizza, não precisa deixar muito fino e você enrola como se fosse um rocambole. Então, fica um rolinho assim que você tem que deixar um pouquinho mais apertado, tá? E esse vai ser o formato do pãozinho. Eu também fiz bolinha, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Eu preferi, inclusive, o pãozinho redondinho, mas esse ficou muito prático também. Vocês estão vendo aí que essa parte foi super rápida, tá vendo? Nessa primeira bandeja aí couberam 12 pãezinhos, então eu fiz uma segunda bandeja e aí os outros pãezinhos que sobraram ali, as massas que vocês estão vendo, eu fiz no formato redondo. Pra deixar descansar essa segunda vez, assim como ela fez no vídeo dela, eu fiz um cortezinho e usei a faca mais afiadinha que eu tinha justamente para não deformar a massa e passei com o dedo mesmo um pouquinho de óleo em cima de cada pão para não ressecar. Agora o tempo de descanso é mais longo, vai precisar ficar mais ou menos 1 hora e meia. Eu deixei 1 hora e meia, não foi suficiente, tá? Mas é porque aqui tá frio. No Brasil eu sei que tá bastante calor, então vocês não vão ter o mesmo problema. Esses pães redondinhos eu fiz igual eu já mostrei vários outros pães aqui. Eu pego a parte de cima, a superfície, e vou botando para baixo como se fosse uma trouxinha e depois eu faço esse movimento circular para fazer e formar a bolinha certinha mesmo. Então, ó, mais uma vez, vou empurrando para baixo. A parte de baixo, embaixo fica quase como um bico de coxinha, mas depois eu deixo tudo redondo fazendo esse movimento aí na mesa. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis explicar. Botei esses pãezinhos para descansarem também, mas por algum motivo eu esqueci de filmar a parte antes de levar pro forno, que é o pãozinho um pouquinho crescido, porque não cresceu tanto, e eu passo gema de ovo e polvilho um pouco de polenta, né? Não tenho fubá aqui, para poder levar ao forno por 30 minutos a 180 graus, e o resultado foi esse.
Esses são os pãezinhos redondos e esses o que eu fiz em formato de rolinho. O meu forno é meio louco, ele é um forno elétrico, gira ventilador no fundo. Então assim, 3 anos depois ainda tô aprendendo que eu tenho que ficar girando a travessa enquanto tá assando, mas o resultado ficou ótimo. Não ficaram lindos, mas ficaram uma delícia e super macios, então eu recomendo essa receita. Para fazer a lancheira, que vai ser igual para todo mundo, tá? Todos os 3 menores, mas tô mostrando aí só uma. Peguei caqui, esse caqui, ele é bem grande, então eu vou dividir aí para 2 crianças um caqui e eu vou cortando bem fino. Esse tipo de caqui, que é aquele chocolate que eu mostro desde a Rússia, ele não solta água, não é aquele caqui que parece um tomate que solta bastante líquido, então não tem problema nenhum botar ele solto dentro da lancheira. Essa aí tem 2 andares, então a de cima, a primeira parte ficou com caqui e a de baixo é onde eu vou botar os pãezinhos, vou fazer alguns sanduíches rápidos. E isso aí vai do meu gosto, tá? Quando a gente morava no Brasil, a gente fazia sanduíche com pão de milho, aquele da Seven Boys, requeijão, isso aí é cream cheese, porque não tem requeijão aqui, e mortadela. Aqui tem bastante mortadela, então fomos de mortadela mesmo. Mas aí você faz o que você quiser, esse pão combina com um monte de coisa, inclusive comer ele puro quando ele saiu do forno. E aí eu tinha que usar um kefir aqui, que chegou do supermercado. Sabe aquelas substituições, quando você faz compras pela internet, a pessoa escolhe alguma coisa para substituir, e aí veio esse kefir com sabor e pedaços de cereja. Então botei um pouquinho, as crianças gostaram, vou usar. Preciso usar, né? Então eu botei na lancheira. Esse potinho, ele sela muito bem, então não tenho medo de vazar. A lancheira final ficou assim, os sanduíches, o iogurte e em cima a fruta. Quando você fecha esse pote de frente, ele fica desse jeito aí, até pequenininho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo.